Quando Jesus se despediu dos seus discípulos após a sua ressurreição, ele prometeu interceder junto a Deus para enviar-lhes um Consolador na forma do Espírito Santo. Uma promessa cumprida no dia de Pentecostes. No entanto, esta promessa estende-se muito além dos discípulos. Todo filho de Deus tem direito a esta bênção divina. Certamente, possuir o Espírito Santo confere ao cristão bênçãos além da medida, transcendendo a mera fluência em línguas. Lembra da notável transformação, poder, sabedoria e confiança que envolveu os discípulos ao receberem o Espírito? Lamentavelmente, muitos cristãos contemporâneos permanecem distantes de tais experiências, equiparando erroneamente a capacidade de falar em línguas com a genuína transformação espiritual. Como 2 Timóteo 3 afirma apropriadamente, muitos exibem uma forma de piedade, mas carecem do seu verdadeiro poder. Nestes tempos, com vários espíritos em jogo, discernir a presença genuína do Espírito Santo torna-se fundamental. Tal como a Bíblia adverte que o diabo pode disfarçar-se como um anjo de luz, muitos dentro da igreja hoje podem, sem saber, operar sobre um espírito falso. Distinguir aqueles que são genuinamente cheios de Espírito Santo não requer jejum prolongado ou oração fervorosa. Ao longo da história, um padrão consistente emerge nas vidas daqueles que estão verdadeiramente infundidos com o Espírito de Deus. Um conjunto de hábitos distintos que servem como marcas da sua jornada espiritual. Antes de prosseguirmos, recomendo que você se inscreva neste canal, caso ainda não tenha feito, e se comprometa a assistir até o fim. Esta mensagem carrega um significado profundo que transformará sua caminhada espiritual. Então, quais são esses hábitos que caracterizam uma pessoa genuinamente cheia do Espírito Santo? Vamos explorar as práticas transformadoras que definem aqueles que estão em sintonia com o divino. Número 1. A presença do Espírito Santo em sua vida é inconfundível. É como um ingrediente secreto que te transforma de dentro para fora. Veja, quando o Espírito Santo habita dentro de você, algo notável acontece. Você começa a produzir frutos, não quaisquer frutos, mas aqueles que refletem a própria natureza do próprio Deus. É como uma forma espiritual, guiada por Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Estas não são apenas palavras bonitas, são os alicerces de uma vida vivida em harmonia com a vontade de Deus. Veja o amor, por exemplo. Quando o Espírito Santo reside em seu coração, o amor se torna o seu modo padrão. Não é apenas uma emoção passageira, é um modo de vida. Você começa a ver as pessoas através dos olhos de Deus, com compaixão e empatia, independentemente de quem elas sejam ou no que acreditam. Seu amor não é seletivo, é abrangente, alcançando todos os necessitados. E ao caminhar em amor, você se torna um farol de esperanças em um mundo cheio de trevas. Depois há a fé, do tipo que move montanhas. Não se trata de ilusões, trata-se de confiar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor grita dúvida. Com o Espírito Santo como guia, você pode enfrentar qualquer tempestade com confiança inabalável, sabendo que Deus está no controle. Esta fé não é cega, está enraizada na verdade inabalável da Palavra de Deus. E não nos esqueçamos da paz e da alegria. No mundo atormentado pelo caos e pela incerteza, a paz que ultrapassa todo o entendimento torna-se a sua companheira constante. É uma paz que ancora sua alma, independentemente das tempestades que assolam ao seu redor. E com a paz vem a alegria. Não a alegria passageira que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda e duradoura que advém do conhecimento de Cristo.
Se você está experimentando esses frutos em sua vida, talvez seja a hora de reavaliar seu relacionamento com Deus. Veja, o Espírito Santo não é apenas uma presença distante. Ele é um companheiro constante, esperando ser convidado para todas as áreas da sua vida. E a chave para desbloquear seu poder? Oração. Não é apenas um ritual religioso, é uma tábua de salvação, uma linha direta de comunicação com o Criador do Universo. Número 2. Uma fome ardente pela palavra de Deus e pela sua presença, aliada a uma oração consistente, é inegociável. É impossível reivindicar comunhão com o Espírito Santo se você não consegue se lembrar da última conversa sincera que teve com ele. E deixe-me alertar, se alguém professa possuir o Espírito Santo, mas não tem um compromisso constante com o estudo da palavra e da oração de Deus, tenha cautela. Quando o Espírito Santo habita dentro de você, ele desperta uma paixão para mergulhar profundamente nas Escrituras. Lembra quando Jesus falou aos seus discípulos sobre o Espírito Santo? Ele prometeu que o Espírito seria seu professor em todas as coisas. Isso significa que o Espírito Santo enriquece a sua compreensão da palavra de Deus. Ele revela verdades profundas escondidas nas Escrituras, enriquecendo seu conhecimento de Deus a cada dia que passa. Além disso, o Espírito Santo fortalece a sua vida de oração, lembrando a importância vital da comunhão com Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo afirma esta verdade. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo te concede sensibilidade à liderança de Deus, orientando a buscar sabedoria e entendimento por meio de oração fervorosa. A palavra de Deus não é apenas uma obrigação religiosa para aqueles que estão sintonizados com o Espírito Santo. É a sua tábua de salvação para a sabedoria e orientação divina. Através do estudo diligente e da meditação na palavra de Deus, eles obtêm ensinamentos que iluminam o seu caminho, equipando-os para navegar pelas complexidades da vida com graça e discernimento. Número 3. Atos de compaixão. Quando o Espírito Santo reside dentro de alguém, é como se uma luz brilhasse através de suas ações. Veja, pessoas que têm o Espírito Santo tendem naturalmente à compaixão, à bondade e ao altruísmo. Não é forçado ao artificial. Flui delas sem esforço. Pense nisso. Estender a mão amiga, dar ouvidos, não são apenas gestos, são reflexos do amor divino em movimento. As suas ações, alimentadas por este amor, carregam um poder que transforma vidas, infundindo esperança no mundo que anseia por conexões genuínas. É como se elas fossem personificações ambulantes do amor de Deus, deixando um rastro de positividade e bondade por onde passam. E isso, meu amigo e minha amiga, é a marca de alguém que é verdadeiramente tocado pelo Espírito Santo. Essa pessoa não apenas fala o que fala, ela caminha irradiando amor e compaixão, mesmo sem perceber. Esse é o tipo de presença que deixa uma marca nos corações e nas almas, uma presença que nos leva ao número 4. Triunfo sobre o pecado. Viver em pecado enreda a pessoa, prendendo-a em cadeias de escravidão. O apóstolo Paulo, compartilhando a sabedoria da Bíblia, enfatiza que tudo que domina você, controla você. Isso rouba de você o que realmente importa. Paulo explica ainda que a obediência determina a sua lealdade, seja ao pecado ou à justiça. Esta é uma característica definidora daqueles que são cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita os crentes a vencerem as garras do pecado e a resistir à tentação e às seduções do mundo. Sem esta capacitação, a pessoa se torna vulnerável às artimanhas do diabo. Aqueles infundidos com o Espírito Santo possuem uma elevada sensibilidade à justiça, nutrindo um profundo desejo de andar nos caminhos de Deus e honrar os seus mandamentos.
Eles discernem a abundância de bênçãos, fomentando um espírito de gratidão em todas as circunstâncias. Mesmo em meio às provações, eles encontram um motivo de alegria, reconhecendo cada experiência como um caminho para o crescimento e a intervenção divina. Você sabe, viver em pecado é como estar preso. O grande apóstolo Paulo falou sobre isso na Bíblia. Ele disse: tudo que te prende, tudo que te domina, te torna seu mestre. E deixe-me dizer, isso rouba as coisas que realmente importam. Ele continuou dizendo: o que você obedece, esse é o seu mestre, seja pecado ou fazendo o que é certo. Veja, aqui está o que diferencia alguém com o Espírito Santo de alguém que está vazio por dentro. O Espírito Santo dá a você o poder para vencer o pecado. Você pode dizer com ousadia: não sou mais escravo do pecado. Isso porque o Espírito Santo ajuda você a dizer não à tentação, a se afastar de todas as promessas chamativas e vazias que este mundo oferece. Caso contrário, você será apenas vítima dos esquemas do diabo. Pessoas cheias do Espírito Santo conseguem sentir o que é certo e têm esse desejo profundo de andar de mãos dadas com Deus, de seguir sua liderança. Elas veem as bênçãos ao seu redor, mesmo em tempos difíceis, e ficam gratas por tudo isso. Elas encontram alegria mesmo em meio às lutas, porque sabem que cada experiência, boa ou ruim, é uma chance de crescer, de vivenciar algo divino. Então, deixe-me dizer a você, ter o Espírito Santo não é apenas uma ideia, é uma mudança de jogo, um transformador de vidas. É a diferença entre ficar preso no mesmo velho ciclo de pecado e entrar em uma vida de liberdade e propósito. Número 5. Ter ousadia para compartilhar a mensagem de paz. Imagine isto. Pedro, antes tímido e medroso, agora se destaca entre os seus pares, proclamando destemidamente a verdade. Lembra daquele momento crucial no dia de Pentecostes? O Espírito Santo desceu, transformando não apenas os seus corações, mas também as suas próprias palavras. É como se uma luz se acendesse dentro daquelas pessoas, iluminando mistérios antes escondidos. O próprio Jesus disse que seus discípulos espalhariam sua mensagem por toda parte, e foi exatamente isso que eles fizeram. Pedro, que antes vacilava de medo, agora liderava com coragem. Esse é o poder do Espírito Santo, capacitando pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz que quem recebeu o Espírito Santo foi redimido e seus pecados foram perdoados. Efésios capítulo 1, versículo 13 nos diz que os novos crentes são selados pelo Espírito Santo. Passando para a fé, a pedra angular da nossa jornada. Trata-se de confiar em algo maior que nós mesmos, mesmo quando o caminho a seguir parece incerto. Aqueles que são guiados pelo Espírito caminham com fé, testemunhando os milagres acontecerem, à medida que as orações são respondidas e os obstáculos desmoronam. Suas vidas se tornam uma prova viva do poder de Deus em ação. Agora vamos falar de humildade, uma virtude muitas vezes negligenciada no mundo atual de autopromoção. Mas aqueles que são cheios do Espírito Santo compreendem a verdadeira essência da grandeza. Não se trata de perseguir fama ou fortuna, trata-se de servir aos outros com humildade e obediência. Eles renunciam aos seus próprios desejos, permitindo que o Espírito os guie em direção à retidão e ao altruísmo. Ousadia, fé e humildade. 3 hábitos principais de quem anda com o Espírito Santo. Não se trata de palavras chamativas ou grandes gestos, trata-se de viver com propósito e convicção, deixando o Espírito mostrar o caminho. Número 6. Você vê que quando o Espírito Santo entra em sua vida, é como estar equipado com superpoderes, mas em vez de salvar o mundo, esses dons capacitam você a servir a Deus e ajudar outros a encontrar o caminho até Ele. A Bíblia coloca desta forma em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos.
A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Portanto, seja o dom de profecia, de cura, de ensino ou de discernimento, essas habilidades não são apenas para exibição. Elas foram feitas para serem colocadas em ação, para fazer uma diferença real na vida das pessoas ao seu redor. Mas lembre-se, elas não são para sua própria glória, servem para exaltar o corpo de Cristo e mostrar ao mundo a grandeza de Deus. Então vamos manter o Espírito Santo ativo em nossas vidas, não apenas para o nosso bem, mas para o bem de todos ao nosso redor. Agora, quero ouvir de você. De que forma você viu o Espírito Santo trabalhando em sua vida ou na vida de outras pessoas? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever para obter mais mensagens como esta. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Ao estudar a Bíblia, você descobrirá que desde a criação os humanos foram criados intencionalmente por Deus para Ele mesmo e para seu prazer. Isso significa que você não veio do macaco ou de outro planeta, como algumas pessoas podem dizer. A Bíblia nos diz que cada um de nós foi criado, seja homem ou mulher, à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 28 diz: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Certa vez, vi alguém falar sobre isso de uma maneira que achei muito interessante em outro vídeo. Essa pessoa disse: Quando Deus criou todas as outras coisas, Ele falou com algo para que elas aparecessem. Por exemplo, Ele falou à terra e surgiram plantas e árvores. Ele falou com a água e criaturas aquáticas foram formadas. No entanto, quando se trata do homem, a Bíblia diz que Deus falou consigo mesmo como a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E registra que Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Assim, tudo se torna uma criatura conectada a uma fonte que, por sua vez, se torna seu habitat natural e sem a qual não sobreviveria. Deus é o habitat natural do homem e é por isso que a Bíblia nos diz que somos como seres mortos sem Deus se andamos nos nossos próprios caminhos. Isso nos ajuda a ver o quanto precisamos de Deus em nossas vidas, ainda mais do que imaginamos. Veja, depois de criar o homem à sua imagem, Deus soprou sua própria vida nele. Se você ler mais em Gênesis, verá que o homem era parceiro de comunhão de Deus. Ele visitou Adão com frequência e foi a fonte do poder dele. Você pode ver esse poder quando Adão nomeou todos os animais que Deus trouxe para ele, sabendo seus nomes sem que Deus lhe dissesse como deveriam ser chamados. Ele também demonstrou que, embora estivesse em sono profundo quando Eva foi criada, quando acordou e a viu, percebeu que ela havia vindo dele e até a chamou de mulher pela primeira vez. No entanto, quando ambos caíram da glória e perderam seu lugar no Éden, a humanidade mergulhou numa vida sem a presença de Deus e se tornou sujeita ao domínio e controle do diabo. Mas através da morte e da obra redentora de Jesus Cristo na cruz, a Bíblia diz que somos restaurados à unidade com Deus e o Espírito de Deus pode agora viver novamente em nós. Veja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a demonstração da natureza multifacetada de Deus que é capaz de renunciar e viver em nossos corpos naturais sem nos consumir completamente. Acredito que todas essas coisas demonstram o amor de Deus por seu bem mais precioso, a humanidade, você e eu. Veja, se você ler a Bíblia, verá como as pessoas comuns se tornaram extraordinárias quando a presença de Deus veio sobre elas. Elas se tornaram portadoras literais de Deus. Onde quer que fossem, as pessoas percebiam que havia algo de extraordinário nelas.
Os patriarcas da fé, Abraão, Isaque e Jacó, demonstraram isso. Mesmo em meio à fome, eles prosperaram. Quando Faraó e Abimeleque tentaram tirar Sara de Abraão, Deus tomou isso como algo pessoal e veio buscá-los. Quando Labão foi atrás de Jacó para tentar machucá-lo, Deus o advertiu durante a noite para ter cuidado com o que lhe dizia. Quando os próprios irmãos de José o venderam como escravo por inveja dos seus sonhos de grandeza, a Bíblia diz que, porque Deus estava com ele, ele teve o favor, mesmo sendo escravo e prisioneiro. Eu poderia continuar, mas tenho certeza de que você entendeu. Espero usar a mensagem deste vídeo para te encorajar a buscar a presença de Deus, até que você também receba o Espírito Santo. Por favor, entenda que a partir do momento em que você se torna filho de Deus, seu Espírito passa a viver dentro de você. Porém, mesmo que o Espírito Santo viva dentro de você, você precisa receber mais da sua presença para que haja uma manifestação de Deus para aqueles ao seu redor. Deixe-me dar um exemplo. A Bíblia diz que temos o Espírito de Deus como garantia da nossa herança. Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14 diz: em quem também vós, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Isto acontece num novo nascimento. Mas há outro derramamento que cria um transbordamento desse mesmo Espírito, que vai além de nós, tornando nossas vidas notáveis para os outros. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos se reuniram no cenáculo e o Espírito Santo desceu como um vento forte e impetuoso. Quando o Espírito repousou sobre eles, a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, dando glória a Deus. O mesmo Pedro, tímido, que negou Jesus alguns dias antes, se apresentou diante de uma multidão de milhares de pessoas e proclamou corajosamente o Evangelho, levando 3.000 a Cristo. Isso, meu amigo e minha amiga, é uma evidência do transbordamento do Espírito Santo em você. Então, conforme registrado em Atos, a Bíblia nos conta que eles se reuniram para orar novamente, o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, pregando o Evangelho com intrepidez, apesar de serem ameaçados pelos líderes religiosos. Estes são sinais evidentes de que você se tornou um portador da presença de Deus. Nada pode te deter, pois você está dominado por alguém maior do que aquilo que está diante de você. Você se lembra do que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 4? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deixe-me listar alguns sinais que irão te acompanhar quando você receber o Espírito Santo em sua vida. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, você descobrirá um sentimento mais profundo de confiança em Deus, que produz intrepidez diante de situações assustadoras ou incertas. Isso ficou evidente na vida de pessoas como Abraão, Davi, José, Moisés e os seus discípulos. Certa vez, quando as pessoas viram a intrepidez e a sabedoria dos discípulos, sabendo que eram pessoas comuns, elas souberam que isto era obra de Jesus. Elas concluíram que haviam passado por algum tempo com Jesus. A Bíblia até nos diz que quando o Espírito Santo habitar em nós, ele vivificará nossos corpos naturais de maneira sobrenatural. Meu amigo e minha amiga, você precisa pedir graça para passar mais tempo com Deus, até que as pessoas percebam que o que vem de você não é natural. As muitas distrações no mundo podem parecer excitantes, mas estão roubando de você a vida cheia de maravilhas que vêm com o ato de ser um vaso de Deus para o mundo. E o preço é simples: passar cada vez mais tempo com Jesus. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, você verá certas manifestações sobrenaturais. A Bíblia chama essas manifestações de Deus de dons do Espírito. O dom de Deus é, na verdade, o transbordamento da presença de Deus com alguém que toca a vida das pessoas ao seu redor. Você lembra que alguém tocou nas roupas de Jesus e recebeu cura sem que Jesus sequer impusesse as mãos sobre ela? Você também já leu sobre como a sombra de Pedro curava as pessoas quando ele passava por elas na rua?
Temos também os lenços tirados do corpo de Paulo e curando pessoas. A funda de Davi matando o gigante Golias com um só golpe. José interpretando facilmente o sonho do faraó, ou Daniel sendo capaz de contar ao rei Nabucodonosor seu sonho e sua interpretação sem ser informado de qualquer detalhe sobre ele. Tudo isso não são obras humanas, são resultados de pessoas que se tornaram vasos do Espírito de Deus. No dia a dia, elas eram homens e mulheres comuns como você e eu. Porém, o que as tornou grandes foi que, onde quer que fossem, elas levavam Deus e na presença dele, tudo é possível. Oro para que essas palavras despertem em seu coração uma fome por mais presença de Deus em sua vida. Honestamente, o nosso mundo hoje precisa mais do que apenas palavras de identificação com Cristo. Ele precisa começar a sentir Deus em nossas vidas. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, as pessoas se sentirão mais confortáveis para compartilhar seus problemas pessoais com você e testemunhar que se sentem mais seguras conversando com você. Quando eu era mais jovem, certa vez ouvi pessoas dizerem isso sobre homens e mulheres de fé que eu admirava. Então comecei a buscar esse efeito também, até ouvir pessoas falando isso de mim. Não pratiquei nada, foi apenas o fluir de Deus em mim. Foi o que aconteceu com a mulher junto ao poço e Jesus. Ela provavelmente não contaria sobre si mesma a estranhos tão facilmente, mas o fez com o Salvador. Por quê? Havia algo reconfortante, amoroso e pacífico nele. Se você ouvir isso, saiba que não é você, mas a presença de Deus que está em você. José é a prova de que quando você tem a presença de Deus, você terá favor. A Bíblia diz que quando os caminhos de uma pessoa agradam a Deus, Ele faz com que até os inimigos da pessoa vivam pacificamente com ela. José era escravo, mas foi promovido a mordomo-chefe da casa do seu senhor. Quando foi acusado injustamente pela esposa dele e por causa disso preso, ele obteve o favor do carcereiro e de seus companheiros de prisão. Esse favor passaria a falar por ele perante o faraó, dando-lhe a oportunidade de usar seus dons para interpretar o sonho do rei e salvar milhares de vidas. As pessoas certamente te ajudarão quando você tem a presença de Deus. Outro sinal da presença de Deus em sua vida é que você fica sensível ao pecado e se sente desconfortável quando vê algum pecado em você ou ao seu redor. Qualquer pessoa que gosta da presença do pecado ou da prática dele é alguém que carece da presença de Deus. Não importa quão atraente seja o pecado, você descobrirá que está continuamente inquieto. Mesmo quando peca, você não encontrará paz até que busque misericórdia e se arrependa. Este é um sinal de que você carrega a presença de Deus. Um último ponto sobre esses sinais é que seu coração sempre se encherá de compaixão pelos outros, especialmente pelos incrédulos ou pelos desamparados. Você se sentirá menos crítico e mais verdadeiro e sempre pensará em como contribuir para a transformação deles. Sempre irá partir seu coração ver pessoas a caminho do inferno e longe de Jesus. Agora, a palavra de Deus traça claramente o quadro de como nutrir e acomodar mais a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Reserve um tempo para a oração e jejum. Dedique-se ao estudo e à meditação da palavra de Deus. Compartilhe sua fé com outras pessoas. Quando faz essas coisas, você está se abrindo para o Espírito da presença de Deus como um canal para Ele tocar o mundo ao seu redor. Estas não são coisas que você faz uma ou duas vezes e espera ver manifestações. Elas devem se tornar seu estilo de vida. Você deve pedir a Deus que te ajude a amá-lo e buscá-lo genuinamente até que você se torne um vaso digno para o seu uso. Não peça a Ele para fazer de você seu vaso porque você deseja ter poder. Esse é um desejo egoísta e Deus não honrará isso. Contudo, com um coração puro, segundo Deus, quanto mais você se abrir à presença de Deus, você perceberá que demonstrar aos outros é apenas um dos benefícios da presença de Deus em você. O principal benefício é que você desfruta constantemente da comunhão com Deus, onde Ele te protege, te ensina, te fortalece em momentos de fraqueza e te conforta em momentos de dor. O fracasso em nossas vidas geralmente é o resultado de tentarmos resolver as coisas sozinhos.
Até aprendermos que a paz e a segurança só são garantidas quando deixamos o Espírito de Deus nos guiar, continuaremos a passar de luta em luta e de decepção em decepção. Meu amigo e minha amiga, você já pensou nas intenções de Deus para a sua vida? O que um pai deseja para o seu filho? Todos os pais desejam ver os seus filhos crescerem e se tornarem personalidades excelentes, ainda maiores do que eles próprios na sociedade. Todos os pais ficam orgulhosos a cada dia que veem seus filhos alcançando novos marcos e progredindo em seus diversos campos de atuação. Da mesma forma, Deus sente prazer quando seus filhos progridem e também prosperam. O Salmo 35, versículo 27 diz: Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Em outra tradução da Bíblia diz assim: Porém, que gritem de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente, que eles digam sempre: como é grande o Senhor, ele está contente porque tudo vai bem com o seu filho. Deus se alegra com o seu bem-estar. Ele gosta de ajudar você. Talvez você esteja atormentado com perguntas como: se Deus me ajuda, então por que ele não me ajudou da última vez, mas em vez disso deixou as coisas acabarem em dor? Se Deus me ajuda, por que ainda estou enfrentando dificuldades? Se ele realmente ama ajudar seus filhos, então não sou filho dele, pois não vi ajuda alguma. Seja qual for a sua questão, é compreensível que as nossas mentes estejam sobrecarregadas de dúvidas, decepções e desespero por causa dos desafios da vida. O grande profeta Jeremias, que tinha um relacionamento próximo com Deus, também passou por momentos assim em sua vida, como está escrito em Jeremias capítulo 14, versículos 8 e 9. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite. Porque serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar. Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Jeremias também lidou com o desespero e a lamentação por um tempo. Essas coisas o fizeram pensar muitas coisas sobre Deus, até que o Senhor falou com ele e disse para não pensar ou falar daquela maneira, mas sim crer, pensar e dizer o que era certo sobre sua fé em Deus. Veja Jeremias capítulo 15, versículos 17 ao 19. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu: Se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. Se você disser as coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. O profeta estava abrindo seu coração e derramando suas angústias e decepções diante de Deus. Porém, além de tudo que ele estava dizendo, o Senhor, que conhece todas as coisas e sabe o que realmente precisamos, falou com ele para afastar de si esses pensamentos e palavras inúteis. Você sabe por que Deus disse a Jeremias para se arrepender de tais coisas e confiar nele? Porque somos mais influenciados por tudo aquilo que abrimos nossa vida para receber. Se você se abrir para decepções, desespero, medo, vergonha ou raiva de Deus, tudo isso criará raízes e logo te colocarão contra Deus. Esse se colocar contra Deus não me refiro a uma renúncia direta da fé, mas a uma perda de confiança onde dependemos de tudo, exceto de Deus. É assim que caímos na autodependência. Muitas pessoas pararam de ir à igreja, pararam de orar sobre as coisas e simplesmente decidiram fazer tudo sozinhas. Agora, elas apenas praticam o cristianismo sozinhas, orando e lendo a Bíblia apenas como uma observância religiosa. Elas não oram e leem a Bíblia porque querem conhecer mais a Deus ou obedecer ao que sua palavra diz, mas só querem manter o contato porque ainda gostam das coisas de Deus. No entanto, se afastaram de uma vida de fé. Por quê? Porque essas pessoas sentem que Deus não é confiável, que Deus falhou quando elas mais precisavam dele, que Deus é muito lento ou que Deus interfere em seus planos.
O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, alertou sobre esse afastamento não apenas porque temos que estar sempre rodeados de pessoas que creem, mas por causa do que esse isolamento do nosso compromisso com a comunhão pode fazer conosco. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O apóstolo Paulo acrescentou ainda em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19: conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Sua fé tem que estar no lugar. Se o diabo conseguir te convencer e confiar em seu próprio entendimento, ele te levará para uma vida de lutas e arrependimentos para o resto da vida. As coisas podem não acontecer como você deseja. Verdade seja dita, é assim mesmo quando confiamos em outras coisas. A razão pela qual muitas vezes aceitamos outras coisas além das de Deus é porque sentimos que elas são em sua maioria tangíveis. Mas lembre-se disso, você é um filho da fé. Você não nasceu na família de Deus com coisas tangíveis que possam ser alteradas. Você não foi salvo por algo que pôde ver, tocar ou manusear fisicamente, mas pelo sangue eterno de Jesus e pela operação do Espírito de Deus. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida útil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. A Bíblia diz que o justo, o homem ou a mulher de Deus, viverá pela fé. Andamos pela fé e não pelo que vemos. O que essas palavras significam? Significam que, independentemente do que você passou, onde esteve e onde possa estar na vida agora, sua dependência deve permanecer em Deus e somente em sua ajuda. Certa vez ouvi alguém dizer que, devido às nossas limitações humanas, vemos apenas um fragmento do quadro mais amplo dos planos e da obra de Deus nas nossas vidas. Contudo, se pudermos confiar no Senhor para o panorama geral, independentemente da visão atual, então poderemos nos abrir para um mundo de possibilidades ilimitadas. Não tente viver sua vida sozinho. Você nunca entrará no plano ou propósito perfeito de Deus para a sua vida tentando resolver tudo por si só. É hora de deixar o Espírito de Deus te guiar. É hora de deixar o Espírito Santo te ajudar. Há uma razão pela qual ele é chamado de advogado, ajudador e consolador. O Espírito Santo não é uma versão inferior de Deus. Ele não é um subordinado. Ele não é menor em sua divindade. Ele é uma parte confirmada na Trindade, assim como o Pai e o Filho. Ele esteve presente no início e ainda estará presente no final. Ele é tudo o que precisamos para sermos completos no Senhor. Quando você recebe Jesus, seu Espírito, o Espírito Santo, passa a viver em seu coração. O Espírito Santo pega todo o poder transformador de Deus e o traduz em nós. É através do Espírito de Deus que vemos e experimentamos as possibilidades em Deus. Existem coisas na Terra que não são tão transformadoras por natureza. Talvez você não precise esperar em Deus para te guiar e fazer essas coisas. Chamamos algumas dessas coisas de bom senso. Algumas aprendemos na escola e outras em casa. Outras aprendemos observando os outros. Veja, temos um cérebro e uma mente funcional para essas coisas. São coisas como escovar os dentes e tomar banho, ou comer para saciar a fome, descansar após um dia frutífero de trabalho, ou plantar sementes para uma colheita. Deus dá a todos a capacidade natural de aprender e fazer essas coisas, mesmo sem ter um relacionamento com Ele. É por isso que temos gênios e profissionais que são muito bons em seu ofício e ganham a vida ensinando as pessoas a se destacarem nessas coisas naturais. Contudo, nenhum ser humano pode conhecer as coisas de Deus pela sua mente natural. Nenhum indivíduo pode compreender o fim desde o início com base na força de sua própria mente. Simplesmente não vai funcionar. É por isso que você tem gênios e celebridades ricas que são escravas de demônios, doenças, casamentos fracassados, frustrações e depressão. Existem médicos e conselheiros que passaram a vida educando e ajudando as pessoas a aprenderem a lidar com essas coisas, que também são vítimas dos mesmos sofrimentos. Estas não são coisas que a mente natural possa descobrir. Porém, quando deixamos o Espírito de Deus nos guiar e nos ajudar, a vida ganha um novo olhar. Você verá luz nas trevas
esperança no desespero, força na fraqueza e paz na tempestade. Deus disse em Zacarias capítulo 4, versículos 6 ao 8. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo, e o povo vai gritar: que beleza! Que beleza! O Senhor falou comigo mais uma vez. Ele disse: Zorobabel pôs o alicerce deste templo, e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer, o povo saberá que eu, o Senhor Todo-Poderoso, enviei você para falar a eles. Você não vai superar as suas batalhas atuais com a força do seu próprio braço. Você não vai se libertar desse vício se não se voltar para Deus. Na verdade, você pode ficar ainda mais preso aos problemas se tentar resolver tudo sozinho. Mas quando você deixar o Espírito Santo te guiar e te ajudar, ele te pegará pela mão, nivelará as montanhas diante de você e te dará um testemunho do poder de Deus. Nestes últimos dias, onde há tanta frustração, medo, incerteza, mágoa e cansaço, essa é uma mensagem trazida para te sustentar. Encorajo você a reservar um momento para entregar a Deus essa questão urgente em sua vida. Peça ao Espírito Santo para te ajudar no caminho que ele julgar ser adequado. Substitua suas preocupações e frustrações pela paz de Deus. Apegue-se a ele e livre-se desses pensamentos prejudiciais. Encontre a sua paz no seu relacionamento com ele, sabendo que você é amado, e porque você é amado, se você permitir, Deus irá te guardar. A partir do momento em que a humanidade vacilou, enredada nas armadilhas do pecado, foi posta em marcha uma grande operação de resgate. O arquiteto do universo iniciou um plano, não apenas para consertar, mas para renovar totalmente, inaugurando uma era onde a justiça reina e a pureza do seu desígnio é restaurada através de um novo céu e uma nova terra. No livro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 e 13, está escrito: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O pecado entrou na criação através de um único ato de desobediência. Com ela veio a morte, uma maré implacável que varreu tudo, pois no pecado encontramos um fio comum que une a humanidade. No entanto, entre as ruínas, a esperança brilha, um farol de restauração, sua casa no céu. Imagine, se quiser, um retorno a um lugar onde todas as lágrimas são enxugadas, onde a dor e a tristeza são apenas memórias desbotadas. Isso não é uma ilusão. É o futuro garantido pelo mais profundo ato de amor e sacrifício. Nas horas do crepúsculo com seus discípulos, Jesus falou de um lugar além dos nossos sonhos, uma morada celestial com quartos em abundância, preparados com cuidado meticuloso para aqueles que depositam sua confiança nele. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, assegurou ele em João capítulo 14, versículos de 2 a 3. Não se trata de castelos elevados no céu, mas de uma promessa tangível, um futuro lar onde a arquitetura da eternidade encontra o calor das boas-vindas divinas. Nossa jornada até aqui é repleta de tempestades, e cada tempestade é uma lembrança de um mundo em desordem. No entanto, é precisamente no meio da turbulência que a promessa de um lar celestial oferece uma âncora firme. A cruz é o ponto central da redenção, uma ponte que atravessa o abismo aberto pelo pecado. No amor sacrificial de Cristo, encontramos as chaves deste reino, um convite para sairmos das sombras e abraçarmos o alvorecer de uma nova criação. Esta visão do céu, com os seus fundamentos assentados sobre a rocha da obra redentora de Cristo, não é uma mera invenção da imaginação, mas uma promessa sólida das Escrituras.
A Nova Jerusalém, uma cidade resplandecente com a glória de Deus, aguarda, com as suas portas abertas para os redimidos pelo Cordeiro. Aqui a linguagem da mansão é da recompensa transcendente às riquezas terrenas, apontando-nos para uma herança que não desaparece nem mancha, uma morada eterna criada por mãos divinas. Então, deixe esta mensagem ressoar, não como um eco distante, mas como um toque de trombeta. O caminho para a cidade celestial passa pelo coração da fé, uma fé fundamentada na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ao navegarmos pelas provações desta vida, apeguemo-nos firmemente a esta esperança, a promessa de um lar onde a paz reina suprema e a glória de Deus ilumina todos os cantos. Este não é apenas o fim da nossa história, mas o início de um novo capítulo, uma saga eterna escrita pelas mãos do próprio Deus. Em cada palavra dita haja convicção, em cada verdade declarada haja clareza. Não se trata de tecer histórias, mas de testemunhar a narrativa mais extraordinária já contada. A jornada que temos pela frente pode estar repleta de desafios, mas na promessa do céu encontramos a coragem para prosseguir, ancorados na esperança do que nos espera. Que esta não seja uma mensagem apenas sussurrada, mas que ecoe pelas câmaras do coração, convidando todos a vislumbrar o horizonte da eternidade e a abraçar a promessa de um futuro banhado pela luz infinita do amor de Deus. Muitas vezes, Jesus falou da casa de seu Pai, não como um santuário solitário e isolado, mas como lugar cheio de vida, ecoando orações de todos os cantos da terra. Imagine-a como a melhor casa de família, onde cada adição, cada novo cômodo não é apenas construído, mas cuidadosamente elaborado pensando em nós. No coração da antiga Judéia, o conceito de casa era amplo, um pátio central ladeado por espaços de convivência, crescendo à medida que a família crescia. Como um filho preparado para receber a sua noiva, ele acrescentaria quartos a este complexo familiar, garantindo que ela se sentisse não apenas incluída, mas também estimada. Jesus, de maneira semelhante, está meticulosamente preparando um lugar para nós dentro do vasto domínio do seu Pai, garantindo que quando chegarmos, sintamos que sempre pertencemos àquele lugar. O termo mansões ou moradas, muitas vezes traduzidos das Escrituras, fala exatamente dessa noção, não abrigos temporários, mas moradas permanentes e personalizadas dentro do reino eterno de Deus. O céu é descrito não como uma nuvem distante e impessoal, mas como um reino vibrante e relacional, como o próprio Cristo como arquiteto e anfitrião. É um lugar onde cada detalhe, desde a mesa até as câmaras individuais, é concebido para refletir e abraçar o nosso eu mais verdadeiro, renascido em Cristo. A visão de Apocalipse, capítulo 21, versículos 6 a 8, e capítulo 21, versículo 26, promete um futuro onde a justiça, a pureza e o amor prevalecem, onde a água da vida sacia toda a sede e onde apenas aqueles transformados pela fé e limpos do pecado podem habitar. A justiça de Deus é perfeita, suas ações sempre enraizadas no amor. Ele iniciou a criação em perfeita harmonia e trabalha incessantemente para a restauração de todas as coisas. Neste mundo destruído, o seu chamado para nós é claro e urgente: crer na sua justiça, arrepender-se e abraçar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É um chamado para nascer de novo, para ver o reino de Deus com novos olhos, para entrar em uma esperança que supere em muitos qualquer tesouro ou conquista terrena. Esta mensagem não é sobre vender um sonho ou comercializar uma fantasia, é uma declaração da verdade profunda sobre o nosso destino e o nosso propósito. Ao atravessarmos as provações e tribulações desta vida, a promessa do céu permanece como um farol de esperança, um lembrete de que as nossas lutas atuais são apenas um breve momento em comparação com a alegria eterna que nos espera. Em essência, o que está sendo construído para nós no céu é muito mais do que apenas um lugar para residir.
É uma manifestação do amor ilimitado de Deus, um reino onde cada um de nós tem um lugar especialmente preparado à mesa. Esta é a verdade que somos chamados a partilhar, não como uma mera sugestão, mas como uma realidade profunda e transformadora. É uma verdade que carrega o peso da autoridade e o poder de transformar, chamando cada um de nós a olhar além do temporal e a fixar os olhos no eterno. Portanto, sigamos em frente com convicção, apegando-nos a esta promessa e vivendo na expectativa do dia em que finalmente entraremos no lar que foi preparado para nós, na presença de nosso Pai para sempre. No cerne de João 14, somos convidados a ter um vislumbre íntimo do que nos espera além do céu deste mundo, uma promessa divina que transcende o tempo e o espaço, envolta no amor duradouro de um Deus triuno. Imagine isto. Jesus, no momento de terna previsão, oferece consolo aos seus seguidores mais próximos, desanimados com a notícia da sua partida iminente. Onde ele está indo? Eles se perguntam, não sabendo como algo de bom poderia advir de sua separação iminente. No entanto, é neste exato momento de incerteza que Jesus lança a pedra angular da esperança. Ele fala de uma viagem, não de uma despedida, mas de uma missão para nos preparar um lugar no coração do reino de Deus. Vou para lá preparar-vos lugar, assegura ele, tecendo esta promessa com o fio inquebrantável da sua identidade e missão divina. Não se trata de criar um mero local de descanso, trata-se de criar um espaço para a comunhão eterna, nascida no poço mais profundo do amor divino e do desejo de reunião com seus filhos. Esta narrativa não é apenas uma mensagem das Escrituras, é um testemunho da busca incessante do amor de Deus por nós. Através do sacrifício de Jesus e da vitória sobre a morte, o caminho para estas moradas celestiais foi aberto, uma missão alimentada pelo desejo de comunhão íntima com aqueles que ele chama de seus. O Espírito leva agora esta missão a todos os cantos da terra, convidando todos a encontrar o seu lugar neste regresso eterno. Imagine um lar onde cada canto, cada espaço esteja repleto da essência do amor divino. Um lugar onde a alegria, a paz e a comunhão com o Criador não sejam apenas ideias, mas o próprio ar que respiramos. Jesus pinta este quadro não como um sonho distante, mas como a nossa realidade destinada. Uma realidade onde o conceito de muitas mansões não se trata de luxo, mas sim do abraço personalizado da presença de Deus para cada um de nós. À medida que o mundo ao nosso redor desaparece e o material dá lugar ao eterno, somos lembrados da natureza passageira da nossa existência terrena. No entanto, neste momento transitório, nos é oferecido um vislumbre de algo muito maior, a promessa de uma nova criação, onde o temporário é substituído pelo eterno. Esta chamada não é apenas para o futuro, é um chamado para adotar uma nova maneira de viver hoje. O sacrifício de Jesus foi o último ato de amor, um caminho traçado para escaparmos das sombras deste mundo e entrarmos na luz da graça de Deus. É um convite para reconhecermos a nossa necessidade de redenção, para abraçarmos a vida que Ele oferece, uma vida marcada pelo amor altruísta e vivida sob o governo perfeito de Deus. Esta mensagem não consiste apenas em palavras, é uma declaração da verdade mais profunda que a humanidade já conheceu. É um chamado para acordarmos para a realidade do amor de Deus e para a promessa do que Ele preparou para nós. É falado com a autoridade de quem venceu o mundo, oferecendo um assento à mesa na comunhão eterna do seu reino. Através do poder transformador da cruz, Jesus muda a nossa existência da escravidão terrena para a realeza celestial, à medida que fomos conduzidos à corte do céu de braços abertos. Uma verdade lindamente encapsulada em Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Esta transição marca não apenas uma mudança de endereço, mas uma profunda elevação em nosso relacionamento com o Criador e uns com os outros. O céu, tal como foi revelado, não é um espaço monótono, mas um reino de infinita exploração e descoberta, onde a criatividade e o amor ilimitados de Cristo se manifestam em cada canto, em cada divisão, nos convidando a uma viagem eterna de alegria e admiração. Dentro desta arquitetura divina, o conceito de muitos quartos fala tanto de variedade quanto de unidade.
cada espaço adaptado de forma única para refletir e acomodar a jornada individual e o crescimento de seu habitante. Aqui está uma promessa. Ao caminharmos pelas portas do céu, encontramos um lugar meticulosamente preparado para nós, espelhando a história da nossa vida e o relacionamento pessoal que cultivamos com Deus. É como se cada cômodo, cada mansão, fosse um testemunho da nossa jornada de fé, projetado pessoalmente por Deus. As Escrituras, especialmente Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, oferecem um vislumbre do coração nesta cidade celestial, a Nova Jerusalém. Sua descrição vai além da mera beleza, detalhando uma cidade de profundo artesanato, feita do mais puro ouro, pérolas e pedras preciosas, uma cidade que brilha com a glória de Deus. Esta imagem não é apenas sobre o físico, mas sim a culminação do plano de salvação de Deus, um plano que começou no Éden e atinge o seu cumprimento na união de todas as coisas sob Cristo, unindo o céu e a terra. Esta grande narrativa de redenção do jardim aos evangelhos centra-se em Jesus. Ele é a chave do plano de salvação de Deus, um plano que ainda está em desenvolvimento e atingirá seu ápice quando tudo estiver reunido nele. A jornada da criação, a cruz e a coroa é uma história do compromisso inabalável de Deus em redimir e restaurar a sua criação, nos convidando a um relacionamento que transcende o tempo e o espaço. Ao refletirmos sobre estas verdades, falemos com convicção, não como vendedores de um produto, mas como portadores da verdade única. A mensagem que partilhamos não é de conforto superficial, mas sim um convite profundo a partilhar da herança divina, a entrar numa realidade tão majestosa que desafia a compreensão humana. Nossas palavras devem carregar o peso desta verdade, ressoando com a autoridade das Escrituras e falando diretamente ao coração de cada ouvinte. Através de referências às Escrituras, especificamente Apocalipse, capítulo 21, versículo 22 e capítulo 22, versículo 5, descobrimos uma narrativa que transcende a mera extravagância. Esta maravilha arquitetônica, a Nova Jerusalém, representa o culminar de toda a história, o momento culminante da história bíblica, unindo o céu e a terra numa sinfonia de criação e redenção. Imagine se quiser um lugar onde os ecos do Jardim do Éden não são apenas lembrados, mas totalmente restaurados. Uma capital global que serve de lar para aqueles que ressuscitaram na fé, coroados por Cristo, nosso soberano. Esta visão satisfaz os anseios mais profundos gravados na própria estrutura da criação. Um mundo onde as linhas entre o físico e o espiritual, o sagrado e o mundano são apagadas. Todo o cosmos tem estado em grande expectativa, ansiando por testemunhar o surgimento de tal lugar, um reino onde a dança sagrada do propósito e da harmonia é realizada. Vamos nos aprofundar nessa visão. A Nova Jerusalém não é uma questão de opulência pela opulência em si. É sobre a restauração do paraíso perdido, um sonho entrelaçado na narrativa do Gênesis e aqui concretizado. É a resposta ao gemido da criação, uma unificação do céu e da terra que repara a ruptura causada pela queda da humanidade. Nesta cidade, cada pedra, cada porta, cada rua canta a reconciliação e a unidade sob o reinado de Cristo. Esta não é apenas mais uma história, é a história, o fio que percorre cada página das Escrituras, culminando numa realidade onde Deus e a humanidade habitam em perfeita unidade. A Nova Jerusalém é um testemunho de compromisso inabalável de Deus com a restauração e a conciliação, uma prévia do que está por vir para aqueles que permanecem na fé. E assim, ao refletirmos sobre esta visão, vamos levar a sua promessa nos nossos corações. Vamos viver à luz desta glória vindoura, sabendo que o que Deus tem reservado para nós supera os nossos sonhos. Esta é a realidade em que nos apoiamos, a esperança que nos impulsiona para frente. É uma narrativa de vitória final, de paraíso recuperado e de um lar eterno com o nosso Rei. Ao encerrarmos esta jornada, convido você a fazer uma pausa e refletir. O que a promessa da Nova Jerusalém desperta em você? Como isso molda a maneira como você vê o seu futuro, seu propósito e seu lugar na grande história de Deus? E lembre-se, se esta mensagem ressoa em você,
Se ela desperta algo profundo em sua alma, não hesite em curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Nesta maravilhosa jornada da vida encontramos bênçãos em abundância, dádivas que Deus nos deu. Entenda que é essencial trilhar esse caminho com sabedoria, reconhecendo que nem todos os que parecem estar do nosso lado realmente pensam os nossos melhores interesses. Com o brilho da amizade nos olhos, alguns podem abrigar más intenções por trás dos seus sorrisos. Discernimento não é pessimismo, é uma salvaguarda. Reflita sobre o Salmo 23, versículo 5, onde ele resume lindamente: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Esta é uma verdade divina que precisamos abraçar. Todos nós somos abençoados abundantemente, muitas vezes bem debaixo do nariz daqueles que se opõem a nós. É uma realidade dura, mas da qual não devemos fugir: a existência de adversários. Isso não é uma tentativa de incutir medo ou desconforto, mas um apelo à compreensão. Muitas vezes as pessoas sentem uma sensação de traição, com o coração pesado de decepção, e com sua dor atribuem erroneamente a culpa a Deus, sem perceber que a situação em que se encontram é uma criação delas mesmas. As Sagradas Escrituras repetidas vezes nos lembram da presença de adversários. Um versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 44, nos diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. As Escrituras não medem palavras, elas apresentam uma imagem sincera do mundo em que vivemos, um mundo que inclui aliados e adversários. A ignorância não é uma bênção neste caso, é imperativo reconhecer a presença de inimigos em nossas vidas. A manifestação de um adversário pode variar. Alguns podem mostrar abertamente sua antipatia, enquanto outros podem esconder sua animosidade atrás de máscaras de amizade, prontos para atacar quando você menos esperar. Nosso Senhor Jesus, um homem perfeito e personificação da bondade, não estava isento de adversários. Apesar de suas ações, que sempre foram em benefício dos outros, ele enfrentou oposição. Então, quando você se sentir abençoado, se alegre silenciosamente e em seu coração agradeça a Deus. Mas esteja atento a quem você compartilha suas bênçãos. Mantenha seus triunfos e vitórias guardados, não por medo, mas por uma posição de sabedoria. Esta é a chave para caminhar no favor de Deus enquanto navegamos nas realidades do mundo. A existência de adversários não deve inspirar medo ou alterar o seu caminho. Em vez disso, deveria servir como um lembrete para caminhar com discernimento, continuando a espalhar o amor e orando por aqueles que talvez não desejem o melhor para você. Lembre-se de que uma bênção compartilhada com sabedoria é uma bênção preservada. Apesar do absoluto altruísmo e perfeição personificados no nosso Salvador Jesus Cristo, ele não estava isento de adversários. Foi essa perfeição que atraiu discórdia. E isso é um lembrete claro para cada um de nós. Se Jesus, em sua divindade impecável, encontrasse oposição, o que nos faz acreditar que nós, em nossa humanidade imperfeita, estaríamos isentos disso? Em nossa jornada, inevitavelmente cruzaremos o caminho de antagonistas, alguns conhecidos e outros escondidos nas sombras. Essa é a intricada jornada da vida pela qual navegamos, pintada com tons de inveja, ciúmes e mal-entendidos. A humanidade, ao contrário da natureza direta dos nossos companheiros caninos, é um quebra-cabeça complexo de emoções e motivações. Enquanto um cão demonstra despretensiosamente amor ou desdém, um humano pode mascarar suas verdadeiras intenções, aguardando até que ataquem nossos mais vulneráveis. Nesse labirinto de emoções, as bênçãos dadas por Deus podem ser um farol de esperança, mas também pode se tornar uma faísca de amargura. Sua prosperidade pode inspirar alguns, enquanto alimenta o ressentimento em outros. Assim, torna-se essencial dar testemunho das bênçãos de Deus com medida de sabedoria e discrição. Compartilhar seu testemunho não deveria envolver a exposição de todos os detalhes intricados de suas bênçãos. Há sabedoria na contenção e, às vezes, quando Deus derrama sobre você a sua graça, é melhor permanecer em silêncio, expressando calmamente gratidão.
Nosso mundo está impregnado de malevolência que excede a nossa imaginação. As histórias arrepiantes de engano e traição que se desenrolam todos os dias são testemunhos desta amarga realidade. Não podemos estender a nossa confiança literalmente. Ela é um bem precioso para ser compartilhado com aqueles que realmente merecem. À medida que atravessamos esta terra, se torna mais evidente que o mal espreita em cada canto. Nosso livro sagrado, a Bíblia, sublinha esta dura verdade. Ao viajar pela vida banhado pelas bênçãos de Deus, lembre-se de viver com humildade, sabedoria e discernimento. Suas vitórias podem inspirar muitos, mas também podem atrair inveja. Testifique a bondade de Deus, mas lembre-se de que nem todos têm o direito de conhecer a profundidade de suas bênçãos. Em um mundo onde o engano muitas vezes ofusca a verdade, às vezes é melhor valorizar as bênçãos de Deus em silêncio e lembrar que, quando Deus te abençoar, você deve manter a boca fechada. Nas crônicas sagradas da Bíblia, a vida de José oferece uma lição poderosa. Sua história serve como um farol brilhante, mas mostrando a importância da discrição quando recebemos as bênçãos de Deus. A compreensão e a sabedoria adquiridas em sua jornada de vida podem guiar a todos nós no caminho da benevolência divina. Os irmãos de José se tornaram alvos de inveja e amargura quando ele, em sua inocência, compartilhou seus sonhos proféticos. Seus corações, cheios de hostilidade, não conseguiram compreender o plano de Deus por trás da grandeza destinada a José. Com a providência divina, o que eles pretendiam como mal resultou em bem para José, o transformando em um líder influente. A questão permanece: com quem você compartilha suas bênçãos? Você está revelando suas vitórias para aqueles que irão menosprezar suas conquistas? Ou você está celebrando seus dons divinos com aqueles que guardam ressentimentos e ciúme? Lembre-se de que aqueles que são guiados por desejos terrenos muitas vezes plantam sementes de conflito, discórdia e amargura. Alinhar-se com essas pessoas e esperar que elas se alegrem com suas bênçãos pode ser um esforço fútil. As bênçãos de Deus são um legado sagrado e nem todos conseguem apreciá-las. Pessoas cheias de maldade poderão conspirar contra você, assim como os irmãos de José. Portanto, é fundamental discernir as intenções das pessoas ao seu redor. Elas estão cheias de inveja ou amargura? É crucial compreender se andam alinhadas com o Espírito de Deus ou são movidas por desejos terrenos. A carta de Paulo aos Gálatas descreve os frutos da carne e do Espírito. Ele adverte contra ceder os desejos terrenos como adultério, fornicação, impureza, idolatria, bruxaria, ódio, discórdia, ira, conflitos, sedições, heresias, inveja, assassinato, embriaguez e imoralidade. Aqueles que plantam tais sementes não podem participar do reino de Deus. Portanto, quando Deus derrama suas bênçãos sobre você, é prudente exercer sabedoria ao compartilhar essas boas novas. Nem todos ao seu redor desejam o seu bem. Embora seja uma alegria celebrar as bênçãos de Deus, lembre-se da história de José e escolha a discrição. É melhor deixar que a obra de Deus em sua vida seja revelada no tempo dele. O objetivo aqui não é causar medo, mas incutir sabedoria e compreensão. As bênçãos de Deus em sua vida são testemunho do seu amor. Quando chegar a hora certa, eles falarão por si. Até lá, quando Deus te abençoar, mantenha a boca fechada. Lembre-se, é Deus quem te eleva e, quando Ele o faz, nenhuma força na terra poderá te derrubar. Sansão, o poderoso juiz do Antigo Testamento, foi vítima da sua própria abertura. Seu coração cheio de amor avassalador o conduziu por um caminho de cegueira. Sansão confiou a Dalila o segredo de Deus de sua força, sem discernir o perigo que espreita por trás de suas investigações. Desta história, observamos uma lição comovente. Assim como a energia divina concedida a Sansão foi sua queda quando revelada, nossas bênçãos também podem se tornar nossos desafios quando compartilhadas de maneira imprudente. Se Sansão tivesse segurado a língua, seu caminho poderia ter sido muito diferente. Ao revelar o segredo de Deus, ele criou sua própria queda catastrófica. Uma queda que transformou uma existência outrora gloriosa em um fim trágico. As perguntas persistentes de Dalila foram um claro sinal de alerta que Sansão, apaixonado pelo amor, decidiu ignorar. Ela o testou 3 vezes e em todas as vezes ele vacilou.
mas persistiu em revelar a verdade. A sua incapacidade de reconhecer estes sinais custou a ele a vida e o destino. Considere os relacionamentos em sua própria vida. Talvez existam indivíduos que, embora envoltos em gestos amigáveis, tenham más intenções. Frequentemente há sinais que indicam seus verdadeiros motivos. Será que, assim como Sansão, você está deixando de lado esses sinais? Será que você está escolhendo compartilhar as bênçãos de Deus com essas pessoas, ignorando o potencial dano? Este é um cenário em que muitos de nós nos encontramos sem saber. Compartilhamos nossas bênçãos divinas com aqueles que secretamente nutrem animosidade. Mesmo quando a intervenção de Deus nos salvou das suas conspirações ocultas, persistimos em revelar os seus milagres nas nossas vidas. Sansão, apesar de ter recebido advertências claras, se entregou ao inimigo. Será que você está observando sinais em sua vida ou também ignorando as advertências divinas sobre aqueles que você considera amigos? Nossas vidas são sagradas, um testemunho do amor e da misericórdia de Deus. Como tal, é essencial ter discernimento sobre o que partilhamos e com quem. A história de Sansão serve como um lembrete crucial para não trocarmos as nossas bênçãos pela calamidade. Permita que sua vida reflita o poder transformador da salvação de Deus de maneira sutil, mas profunda. Nosso Salvador Jesus Cristo nunca sugeriu que ostentássemos nossas realizações terrenas, sejam elas os carros luxuosos que dirigimos ou as casas opulentas que possuímos. Tais jactâncias não têm peso no reino de Deus. O que realmente importa, o que ressoa com Deus, é compartilhar o testemunho da jornada da desolação espiritual para uma vida abundante em Cristo. O Evangelho é um farol de esperança para a humanidade. Compartilhe essa esperança. Compartilhe a promessa de salvação. Pare com a conversa frívola. Pare com o hábito fútil de discutir os assuntos dos outros. Há profunda sabedoria em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, que diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Você não é obrigado a fazer companhia a quem não compartilha sua fé. Procure a companhia daqueles cujos corações vibram em harmonia com o amor de Deus. Há uma beleza inexprimível em estar na presença daqueles que transbordam do Espírito Santo. Esses indivíduos reacenderão sua chama espiritual quando ela estiver fraca. Eles compartilham a alegria de sua bênção, não por inveja ou orgulho, mas para louvar a Deus por sua benevolência. São eles que oram fervorosamente pelo favor de Deus sobre você, antecipando sua alegria compartilhada. Estas são as pessoas com quem você deve buscar comunhão. Não deixe que as emoções passageiras ditem sua escolha de amigos. Não julgue um livro pela capa. Confie na sabedoria divina de Deus para revelar a verdadeira natureza das pessoas. Deixe sua fé no Senhor te guiar em direção à companhia certa. E quando Deus derramar suas bênçãos sobre você, lembre-se, não é uma oportunidade para se exibir, mas uma oportunidade para se humilhar diante da magnanimidade de Deus. Nossas bênçãos são pérolas preciosas, que é melhor mantê-las protegidas daqueles que podem não valorizá-las, ou pior, difamá-las. Como sementes plantadas em solo fértil, deixe as bênçãos de Deus brotarem dentro de você, se manifestando sutilmente em seu crescimento e contentamento.